Curitiba, veio Aí pra eu São fico Paulo, em Curitiba, aí eu participo, aí eu lancei um EPzinho, os produtores lá de Curitiba juntaram essas músicas e soltaram na internet. Eu não tinha nem computador, nem Como que eles nada. soltaram onde na época? Num portal que tinha num site da MTV. Ah, tá. Pô, na época da MTV ainda. Na época da MTV. E teve muito acesso. Aí eles me chamaram pro programa Na Brasa, com China. Tá. Aí o diretor Leandro perguntou, você tem clipe? Eu falei, não tenho nenhum videoclipe. Ele falou, se você fizer, em 2 semanas você vai concorrer ao VMB. O quê? Eu falei, jura? O VMB é meu sonho. Ele sim, corri gravar esse clipe, fazer uma música, que é a Boa Noite, que entrou pro FIFA. Aí eu fui lá, Como me que foi essa apresentei no negociação VMB. do FIFA? Os caras te procuraram? Chegaram e vamos nessa, gostaram do que som. tudo. Já são 3 vezes já. Agora É mesmo? já tem mais uma, que é a Subida, que eu lancei no final do ano Os passado. caras pagam uma grana pra isso? Tem uma graninha. Ah, tá. Aham. Pô. Tem, E não é tem. só, deixa a gente usar aí também não, né? Não. Que legal. E aí de lá, dessa apresentação do VMB, fui pro alto. Fez clipe, deu tudo certo. Em Fez 2 o semanas. clipe, não ganhei o prêmio, mas eu me apresentei na noite, concorri com pessoas feras. E Você tem lembra gente quem tava que. com você? Não. Tranquilo. Pessoas feras. Pessoas feras, Ah, eu né? lembro só de um, que a gente ficou amigo na época do Rancor. Tá. Do. Mas era o prêmio que? Revelação? Revelação. Ah, tá. Não, pera. Era aposta MTV. Não, mas o... Porque eu ganhei Revelação no Multishow. O Lenny dá uma pesquisada na época, depois a gente vê quem É, foi aposta Que MTV. ano? E Mais ou menos. 2011? É, ele vê lá, depois ele acha. Aposta MTV. E aí eu ganhei o prêmio Revelação no Multishow, no prêmio Multishow. Ah, tá. É. Olha só. No mesmo ano, não? Não, depois de 2 anos, 3 Tá. anos por Você aí. já tava com outras músicas? Já... Já aí eu tinha lançado um álbum, o Batuque Freak. EP é um disco de quantas Pouquinhas músicas. Esse deve ter 7. Sete. Eu não Aí me você lembro. Já tava já com LP? Já tinha esse. Tá. Pequenininho, É que solto hoje ali. mudou tudo. Hoje lança por faixa, né? Por eu faixa. sou velho, na minha época Eu era gosto EP, de álbum. Álbum, exatamente. Eu já Conta uma lanço, história, capa, tudo conversa, Tudo né? conversa. Igual esse meu álbum Urucum que eu lancei Porque agora tem, é assim. Tem artista que faz uma música, 2 músicas, ou ele já tem o álbum na cabeça e vai só lançando? Tem isso também. Tem artista isso? que junta umas 10 músicas e vai lançandinho. É? Eu Você não prefiro. gosta? Não. Eu também prefiro já ter Eu prefiro tudo, assim, né? se é pra lançar um single, eu vou fazer com aquela vibe de single. Entendi, ele funciona sozinho. Sozinho, vai lá, igual Tom Bay. Tá. Tom Bay é um divisor de single. águas, é um single Quando que acontece o Tom Bay? em 2015. Que aí que ele vem e Que bum. aí arrebenta. É. Você já sabia quando você escreveu? Você Já, que escreveu? foi. Você sabia que ia arrebentar? Você Sabia. sentiu? Teve aquele feeling? Teve. Sonhou alguma coisa ou não? Não, só sentir. Quando você escreve alguma coisa, às vezes você sabe, né? Fala, Sente. puta, acertei na Sim. lata, né? E eu vou muito. Eu peço muito auxílio do universo pra conduzir minhas palavras ali na Tipo hora. uma oração, abrir Não, a só cabeça. faz um fumacê. É, um fumacê e deixa. Fumacê e deixa fluir. Acende um incensê, É. ó, limpa e já era. Aí, mas o segredo é estar com um bom produtor do lado, que é O intuitivo produtor também. é o cara que transforma a tua música. Ele vai falar. Vai fazer a batida, traz o conceito, o clima. Tudo isso é o produtor ajuda? Produtor. Por isso que eu trabalho com poucos e são raros, assim. Esse tipo de produtor que eu gosto de trabalhar são raros no Brasil. É. É, nesse O cara mercado. entender qual que é a tua vibe. Todos que eu trabalhei são muito bons, assim. Foi o Nave, Boss in Drama, Tropiquilas, WC no Beat, RDD. São todos, assim, que eu considero gênios da batida, da produção. São O cara pessoas tem que entender do que o produtor? Ele tem que entender... de música, entender do que rolou lá atrás, do que rola agora e do que poderá rolar lá na do frente, do também, momento. tá? É. E entender o universo do artista também. Saber que como funciona um compositor ou um rapper. Um bom produtor pode fazer um sucesso ou pode destruir uma música Pode também. destruir uma música. Um produtor, se ele não tiver uma sensibilidade, tá com uma artista que não tem uma personalidade muito forte, pode conduzir a um caminho errado. Por isso é importante os dois saberem exatamente o que quer. No meu caso, eu nunca gostei de fazer música varejo, essa vibe, sabe? Faz de longe, faz aí uma música parecida com essa que vai bombar. Nossa. Isso não funciona comigo, eu não gosto. Deve ter isso hoje em dia, né? É o que Mistura só aqui. tem. Ou fazer música pra fazer sucesso no TikTok. Eu já recebi composições assim. Carol, fiz essa música pensando em você.
pra você cantar, olha aqui, não. Falo, não tem nada a ver comigo. Umas coisas bem, que eu diria, chulas, assim. É mesmo? E aí, é como as pessoas enxergam a mulher no mercado. Como eu faria uma música pra uma mulher preta cantar e vem com umas falas, umas coisas que não tem nada a ver comigo e nem com o meu trabalho. Mas aí eu já vejo... Nem é problema da pessoa. A pessoa acha que não saiu do seu coração, né? Aí você vê como o produtor te enxerga. Porque pra trazer uma coisa dessa tão desconexa, assim, tão... É mesmo? Chega coisa que não tem nada a ver mesmo. Já chegou. Achando que é sua cara. Aí eu tenho que equilibrar o ego pra não achar que é um desrespeito. Entendi. Porque aí é o máximo que a pessoa pode dar pra mim, Entendi. né? Então, mas fere meu ego. Porque eu falo, pô, tô tantos anos aí falando dessa forma e eu recebo isso. Ou a Você não pessoa tá me entendeu nada, reduzindo... né? Ou ela não entendeu. Mas aí não entendeu nada mesmo. é porque não entendeu mesmo. E aí lidar com o produtor também. A gente tem que lidar com egos. O ego tá em todos os lugares. Claro. Ainda mais o meio artístico. Então tem o ego do produtor e o ego da artista. No caso, o meu ego. E se a gente... Que nem eu com o RDD, com todos os produtores esses que eu trabalhei, a gente se deu super bem. Tem que bater o santo, né? Não adianta. Tem que bater o santo. Se teve algum problema foi no pós, não na produção, né? Do álbum em si. Aí é coisas burocráticas, mas na hora de produzir tem uma energia. E eu gosto de chamar eles de magos, sabe? Eu falo, é o mago da batida, tem que ser o mago. Já aconteceu de eu conhecer produtor chegar assim com muitos beats e nenhum me tocar. É mesmo? E aí eu preferi escolher o produtor que tinha só 2 beats pra me apresentar. Falei, esse aqui tá lindo. Entendeu? Então é mais da qualidade do que quantidade. Eu sou desse... Entendi. Tom Bem mudou sua vida, então? Tom Bem mudou minha vida, abriu portas pra tudo. Mamacita começa nesse Mamacita vem ali. Então, a Mamacita já tinha esse apelido, só que era dentro da minha casa. Ninguém sabia. Você coloca na música que... É porque eu namorava um chileno nessa época. Um chileno. Um chileno. E ele me chamava de Mamacita. Não é o chileno que veio aqui, né? O perito criminal, não. Né? Só faltava, né? Ele me chamava de Mamacita e Negrita. Negrita, Mamacita. Negrita de la calle. Que é da rua? Negrita da rua, porque é rapper. Daí ele todo, sabe? E aí, quando eu ia dar uma palestrinha, dar um rajadão nele, aí ele falava, vai, Mamacita, fala, vagabundo, senta. E aí eu começava a rir e ele sempre falava isso. Essa frase é muito boa. E a gente parava de brigar. Ele falava, isso, fala, dá seu show. Mamacita, fala, vagabundo, senta. Isso, vai, fala. E eu, por que você colocou o pano de prato no lugar que não é pra colocar? E ele, isso, Mamacita. E tinha os vizinhos que ouviam, eu falava, ihu, sabe? Que louco. E aí eu fui escrever Tombei, eu tava em Paris. Eu falei, vou fazer uma música pra dar uma tombada. Aí eu, Mamacita, fala, vagabundo, senta. E eu era muito braba essa época, assim, com os homens. Até o ano passado. É mesmo? Graças à terapia, melhorei. Mas eu era muito braba. Braba em que sentido? De não aceitar sempre desaforo? Sempre estar na defensiva. Tá. Sempre aguardando um comentário desnecessário. Eu já vinha com pá. Mas isso não é porque você já teve várias experiências antigas? Eu tive muitas experiências ruins, mas muitas. Sério? E eu só conseguia sair... Você atraía só os tortos, só os... Experiência ruim com tudo, assim, desde contratante de show, ser escroto... Isso eu também faço show, cara, isso é a pior coisa do mundo, né? Eles tratam, às vezes, acham que a gente tem que ser um totem. Ó, paguei o teu show, você tem que vir aqui passar o dia comigo, almoçar, jantar. Eu falo, cara, não, vou dormir. Fazer foto, não sei aonde, vai não sei aonde, fazer divulgar. Tanto que quando eu entrei no BBB, teve um monte desses contratantes aí aparecendo, produtores, dizendo, ela não presta, eu trabalhei com ela é má. Cara... Mas você acha que o cara tá zombando da minha cara? Eu vou ficar quieta? A minha mãe e minha avó não me ensinaram isso. Fala, não vai ser tapete de macho, não. Aí o cara vem zoar e eu vou ficar aqui linda. Aí chega lá no BBB, o povo se aproveita do quadro da ela tá cagada lá dentro, já vamos falar. Ela foi escuta comigo em tal lugar. Se eu fosse pro BBB, eu que ia aparecer de ex-namorada, falei, esse daí não ligava no dia seguinte. E no meu documentário que apareceu gente que eu nunca vi na vida, dizendo que... Teve algum relacionamento? Que teve, eu falei, que cara de pau. Mano, teve eu gente que trabalhou na produção do evento, que eu fui contratada, e que um outro produtor falou que não podia fazer coisa, não chegou nem a falar comigo e falou que eu que fui escrota. Aí eu fiquei assim, ó. Que cara de pau, né? Mas tudo bem. Todo mundo é aquele negócio, todo mundo quer tirar uma Ainda bem que eu sou né? de boa, porque se eu realmente fosse aquela megera do BBB, processando todo mundo, eu tava né? processando, eu tinha saído contando os bafão, que eu sei de muita gente que saiu se aproveitando. Eu não vou fazer isso porque eu não sou dessa vibe. Você é uma nova pessoa. Uma nova mulher. Uma nova mulher, porque eu vi que isso não leva a lugar nenhum. Mas de
de ex... Fala uns absurdos, assim. De ex? Ex-louco? De ex? Não, ex, eu sou amiga dos meus ex. Eu também sou, mas... Mas eu tive os ex-loucos, mas eu me coloco no lugar deles aí. Dá uma dó. Você fala, não, doido, tem um que tem uma só louca de um... ficar na sua porta. Isso. Então, eu também já passei. Não, tem gente, mas como é que a gente faz pra lidar com essas pessoas? Como que faz pra lidar? Porque daí você vai se defender. É que agora eu sou casado, mas já... Falar de ex-louca tem que falar com o nosso querido Anselmo. Eu tenho uma sugestão. Lê muito sobre psicologia. Tem uns canais com psicólogos que explicam umas coisas aqui no YouTube. Aí você consegue entender. A ex dele falava que queria se matar toda hora, não é? Brigava com ele e falava, você vai me matar. Mas a pessoa que faz, ela quer o quê? Ela quer uma atenção. Exato. Eu tinha um amigo, infelizmente, ele se matou. Sério? E ele dizia exatamente isso pra namorada. Eu vou me matar se me deixar. Ela deixou ele se matou. Então... E é uma coisa que, assim, não é culpa faz? Da pessoa. Isso é pra tentar transferir uma culpa que eles sentem pra pessoa amada. Borderline, né? Que a doutora falou aqui, né? É muito triste. A vida dela depende da outra pra fazer sentido. Eu já tive uma situação assim, da pessoa falar pra mim, eu vou me matar. Nossa, eu nunca tive, eu não sei o que eu ia fazer. E eu falei assim, não faz isso, nananã. Daí a pessoa ficou, daí me irritou. Aí eu falei, olha... Então pula. Porque eu vou até a página 3. Não, a gente não pode falar, então não pula. Pode? E aí que faz? Porque você motiva, a pessoa já tá com uma dor. A pessoa tá já com a janela aberta, você fala, pula e ferrou. Não, não pode, porque a pessoa tá com uma dor. E aí... tudo que ela menos quer da pessoa que ela ama é que a pessoa queira, vai embora. É um incentivo, né? Ela quer assim, eu te amo, vem aqui, ela quer isso. No meu caso, a pessoa falou isso, eu falei, pra quê? Não precisa, né? Não precisa disso, você tá querendo causar dor, né? Saiba que eu não vou carregar essa culpa. Falou, como assim? Eu falei, você não vai me deixar culpada com isso. Aí eu comecei a conversar. Ela quer é que você se sinta culpada. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Seus parentes vão ficar tristes. Eu vou ficar triste, mas eu vou seguir minha vida, eu vou estar com outro boy. Aí teus amigos vão falar assim, nossa, lembra dele? Olha lá, fraco, se matou. É isso que as pessoas são cruéis, vão falar isso de você. E você vai estar lá. Aí pegou no ego, a pessoa o quê? Não quer, né? É, claro. Como assim? O boy pensou o quê? Eu não quero ela vivendo a vida dela. Eu falei, eu vou orar por você acender a velhinha. Mas então vai. Só sabe que você vai trazer o desgosto pra tua mãe, pros teus parentes, tudo. Vai deixar pessoas com dor. Mas né? Conversa de boa, sabe? Às vezes a pessoa nem quer se matar. Ou às vezes ela tá numa crise que ela pode fazer aquilo. Não dá pra brincar, duvidar. E não dá pra falar, então vai, então. Sabe? Nunca falem isso, gente. Pelo amor de Deus. Você falava, Lene? Não sei, viu, cara? Eu acho que sim. Viu? Não, mas eu entendo, é que você tava irritado na hora. Fala, então vai, então. Só que não faz isso. E você sabe que tem gente que aconteceu até isso. Lá, né? Teve um dia que foi punk, assim. Aí eu... Batia nele e... Porque a pessoa fica várias vezes falando. ameaçando, até que chega uma hora e fala, então o que eu posso fazer, né? Você fala, o que eu posso fazer? Então vai, então. A minha mãe falava assim, quando alguém fala isso, fala, tá bom, a gente manda enterrar, se matar. Na tentativa de... Só o enquadramento dela aqui, acho que tá ruim. Só levantar Aonde que eu vou? Não, você tá bem, é só o enquadramento aqui, ele afastar um pouquinho. Mas aí tem que cuidar com essas coisas, né? É a carência afetiva. Mas você pensou sobre isso, sobre relacionamento? Por que você tava atraindo tanta gente ruim? Porque às vezes é a gente que atrai também. Então, a gente procura o mesmo tipo de pessoa, fica repetindo o erro. Isso. Eu teve uma época que eu tava com problema e tava repetindo o mesmo tipo de mulher. E eu falei, o problema não são elas, o problema sou eu procurar esse tipo de mulher, entendeu? Eu, no meu caso, eu fui descobrir só depois, mais tarde, por causa da relação do meu pai com a minha mãe. A gente costuma, né, a pegar como exemplo. Exatamente. Então, minha mãe ficou ali uns 11 anos casada com meu pai. Meu pai era alcoólatra, eles viviam terminando. Ele não era uma pessoa responsável. Ele era muito legal, muito querido. Mas ele era... alcoólatra, então eu não sabia que aquilo era uma doença também. E tinha essa coisa da rejeição. Eu me sentia rejeitada por diversas vezes. Mas eu não entendia que não era rejeição. Fui entender só depois de adulta. Que eu fazia o desenho, vou fazer um desenho lindo pra ele, ele não vai sair pro bar. E eu fazia o desenho, ele ia pro bar. Falava, hoje eu vou fazer uma música linda. Por isso? Eu me culpava. Tá vendo? Eu me culpei quando ele morreu, eu tava culpada até o ano passado. Quando eu saí do reality, fui pra terapia. E aí eu entendi o porquê eu maltratei tanto o Lucas.
Era como se eu estivesse brigando com meu pai lá no passado, Entendi. sabe? Irritadíssima com Você ele. gostava dele, você via o que ele tava fazendo e você tava fazendo de tudo pra mudar e ele não mudava e fala, putz, então eu sou culpada, né? Eu sou culpada, eu não sou o suficiente pro meu pai. Aí depois, nas minhas Se você não relações, resolve eu... isso, é isso que eu falo, se você não resolve isso, você vai transferir esse tipo de coisa pra relação, né? É muito E aí ele louco tinha essa isso. coisa dele estar desligado, né? Então, eu lembro do final de semana, quando a gente ia pra casa dos meus avós, o meu pai não ia junto com a minha mãe. Eu lembro disso, Por que a quê? minha mãe... Porque ela ele não não tinha quis- paciência, ele queria ir na frente. Então, ele largava a minha mãe com 2 filhos, pegando o ônibus, ele ia, porque ele queria beber. Nossa. Aí a gente chegava, ele já tava bêbado. Então, aquilo era chato, assim, sabe? Eu falava, nunca vou casar. Nunca vou... Eu sempre falava Mas isso. você chegou a conversar sobre isso com seu pai alguma vez ou nunca? Não deu nunca tempo. teve essa abertura? Eu tinha 14 quando ele morreu. 14, não dá. Com 14 anos você não tem cabeça pra E eu isso. falava, ai, ele morreu porque eu não fui visitar ele, eu que matei ele. Porque eu falei, Nossa, não vou nada. te visitar final de semana. Se você tiver bêbado, nananã. Daí eu fui e ele tava bêbado. Eu falei, também não vou no próximo. Sei bem. Mas foi tipo uma forma de punir ele. E não tá certo, né? Não tá, mas 14 Mas anos eu não queria ver ele bêbado, sabe? Se acabando, assim. Aí eu falei, não vou também. Aí numa segunda-feira, minha mãe falou, ele faleceu. E foi numa morte muito estúpida. Ele se afogou com o próprio vômito e foi parar no pulmão. Nossa. Hoje eu consigo contar isso sem chorar. Que é no documentário que foi a lavagem. Entendi. Que eu fui comentar sobre isso e não vi que estavam filmando. Que eu segurava o choro. Sempre a minha mãe me ensinou a não chorar. Em público. É mesmo? Ser forte e segurar. Sempre firme, forte e braba. Pra esconder a fragilidade. Pra não mostrar o lado mais vulnerável. Mas aí eu fiz as pazes com a vulnerabilidade no ano passado. Então hoje eu acho que incrível passar pelo dilúvio entendendo que é necessário passar por ele. E às vezes chorar, se matar de chorar pra tá tudo botar bem. pra fora e depois vamos... Mas antes não era assim. Daí a gente não Sério? chora, não era. Várias vezes eu segurava. Eu subia no palco com óculos escuros, as pessoas achavam que era estilo. Mas é porque eu tava chorando, porque eu não tava botando meu filho pra dormir. Sério? Quando eu comecei a fazer Você show. sentia culpada? Sentia. Eu falava, Porque- gente, meu filho tá lá Teu filho nasce... Você tava com que idade? 19. Daí no dia seguinte eu Mas fiz só 20. pra entender, o Tombay veio antes ou depois? Depois seu do filho. É mesmo? O Tombay veio Então depois você que já eu já... tava com o filho quando estourou e tudo mais. Que aí com o filho, sendo mãe, eu tava mais forte. Mas eu Entendi. tive depressão pós-parto. Por 3 anos eu fui outra pessoa, de ficar bem pra baixo, bem feliz. Eu sempre fui muito alto astral. E o relacionamento com o pai do teu filho foi tranquilo? Foi de amizade, assim. então. Chegou um momento que eu falei, não estamos combinando, né? Mas a gente Tem é bem por que amigo, a seguir. gente tem. Pô, que maravilha. A gente tem uma relação bem boa. Isso é bom pro filho, né? Pô. Isso, por isso. Não Eu falava pra ele, melhor do que ficar morando junto, se desentendendo. Porque chega uma hora que as ideias não estão batendo. E Sei aí bem. vai ficar junto por causa da criança. Mas isso é um egoísmo, sabe? Porque assim, por causa da criança. Mas a criança quer mesmo ver os 2 pais se quebrando todo dia? Olha, pra você ter uma ideia. Já falei isso pro meu pai, já perdoei e tudo mais, mas eu era criança, eu escutava sempre numa briga falando assim, eu só tô com você por causa dos filhos. E eu Olha fiquei aí. sempre com isso na cabeça. Olha aí. Aí chegou, eu era mais velho, trabalhava, eu falei, pronto, pai, agora você pode separar. Ah, não, eu falava isso. Quer dizer, ele falava só pra... Era só pra falar. Só pra falar e deixar minha mãe brava, mas na verdade não era aquilo a verdade, só que É. aquilo ficou na minha cabeça. Tá vendo? Até que um dia eu cheguei pro meu pai e falei, e aí, agora você pode separar, tá com a minha mãe até hoje. Não Meu era, Deus. não era por causa da gente, Não era só um jeito de atingir ela. Tadinho. E atingir a gente, Meu né? Deus. A minha mãe, ela falava assim, eu vou separar do seu pai porque eu preciso cuidar da saúde mental de vocês. Tá Não vendo? tá fazendo bem. E eu chorava, não, mas eu não quero. Ela falava, não dá mais. E aí, quando eu sentia falta dele, eu e meu irmão, eu tenho um irmão 1 ano e 8 meses mais novo. Aí eu falava, que saudade do meu pai. Aí ela falava, mas respirem. Ó, não tem mais cheiro de cigarro e nem de bebida e vômito. Não tem móveis quebrados, não tem treta. Putz. Aí eu falava, ela mostrava o lado bom. E ela falava, vocês podem visitar ele. Mas é pai, né? Sentia falta, não tem. E ela sempre falando bem dele, falava que não estava certo falar mal, e que se alguém legal. falasse mal do meu pai era para eu defender. E ela falava, ele tem uma doença. E eu, graças a isso, eu conseguia ver só o lado bom dele. Mas essa ferida que ficou, eu achava que não tinha, mas tinha. A verdade é que eu ficava muito chateada.
Dele não me dar atenção, dele ficar agressivo. Parecia que tinha 3 tipos de personalidade. Porque era o que tava bêbado. O sóbrio, o bêbado e o ressaca. Entendi. E aí ele sempre, quando tava de ressaca, ele raspava a barba e o cabelo. Então você já associava isso? Já. Cara. Aí ele já era uma outra personalidade. Aí quando ele tava bêbado, era uma outra. Mas espero que você tenha entendido que a culpa não era sua mesmo. Não, não era minha. É, porque isso tá bem E quando claro, ele tava em né? abstinência também, era outra pessoa. É mesmo? É. Então era difícil Era mais saber, irritado. assim. Mais irritado, grosso. Aí quando ele tava de ressaca, mais amoroso. Entendi. Quando tava bêbado, mais piadista. Então era sempre um... E ele era muito legal. Isso que era o problema, Isso porque... é que é o problema, né? Você vê o quanto a pessoa sem a bebida poderia ter outra vida, né? Todo mundo gostava dele, ele conseguia empregos incríveis, aí tudo durava isso mesmo, 30 né? dias. Eu imagino que ele se culpava também Se culpava muito. por isso, né? Mas não muito. consegue, né? Tem Mas que eu perdoei, assim. E aí eu me perdoei também, porque eu acho que eu passei muitos anos amargurada por não ter me despedido dele. Falado, ai, não, olha, tá tudo bem. Então eu fui falando, eu fui descobrir que eu tava com essa ferida bem aberta no ano passado. Mas eu vou te falar, eu sou pai agora e eu te falo com certeza, por mais que meu filho fale isso, aquilo, você sabe que ele te ama, não? Você sabe, só de olhar né? ele. Por mais que ele esteja nervoso, você tem filho também, você sabe. Sim. Por mais que você pise na bola, não sei o quê, o teu filho pode falar um monte de coisa pra você, mas sabe que no fundo ele te ama, entendeu? Mesmo que ele não expresse isso. Então fica tranquilo que ele foi sabendo que você amava. Sim. Isso é tranquilo. Depois eu precisei me perdoar. Falar, não, mas eu só tinha 14 anos. É sério que eu tô cobrando 14 anos. da Carol de 14 anos, gente. Pensa, 14 anos. Meu, Cruel. Lembra quando você tinha 14 anos, você não sabia de nada Cruel. do mundo. E eu cresci com aquela coisa assim, a minha avó apanhava do meu avô, muito. Nossa. E aí eu cresci, ela Mas falando... por causa de bebida também ou não? Ele era alcoólatra também. Mas ele espancava a minha avó. Papo de abrir a porta, ele chegar do trabalho e já dar um murro nela, ela cair em coma. E minha mãe via isso. Então, minha mãe tem pavor de violência, gritaria. Sua mãe talvez pensou que poderia escalar pra isso também, né? E a minha mãe nunca gostou disso, assim. Ela nunca me bateu, sempre foi mais de boa. Só que o meu pai, quando tava muito irritado, ele tinha essa de pegar a cadeira, assim. Eu lembro que ele pegou a cadeira e jogou no chão. Tinha umas explosões. E a minha mãe fala que eu peguei esse lado do meu pai. Que quando eu tô muito irritada... Eu não costumo jogar coisas, assim, né? Não fiz isso nem lá no reality. Mas eu costumo verbalizar coisas. Entendi. E ficar falando... Que saco, é uma merda, nananã. Isso que eu tô aprendendo. Nesse 1 ano, eu tenho aprendido muito. Porque é o reclamar. Pra que reclamar? Né? Que reclamar é você clamar 2 vezes aquilo que você não quer. Olha só. Reclamar. Reclamar. Reclamar 2 Aí a gente vezes. fica... Pô, eu tô chamando o táxi não vem. Tem coisas que você não precisa reclamar. Não vai adiantar nada. Não adianta. E eu só reclamava a vida inteira. E aí eu não sabia desse transtorno, né, na minha Porque as palavras infância. têm Não. um poder absurdo que a gente não sabe, né?